galera do bem? Vocês estão bem? Continuando o estudo das parábolas, hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e de Lázaro. O rico e Lázaro é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Confere aí na sua Bíblia, por favor, que eu não vou ler o texto. Alguns consideram essa narrativa como sendo uma parábola de Jesus. Outros entendem que a história aqui do rico de Lázaro, o mendigo, seja um relato verídico. Vamos conhecer aqui a explicação da história do rico e de Lázaro e também meditaremos sobre as lições que podemos aprender através das palavras de Jesus. O resumo da parábola é simples. Em uma certa ocasião de seu ministério, Jesus contou a história de um rico e um mendigo. Essa história, conhecida como a parábola do rico e Lázaro. O rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente com fartura e banquetes diários. Havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao rico. Esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Talvez por conta da condição precária em que ele vivia, ele era portador de uma doença de pele. Seu corpo era coberto de feridas, aos quais os cães vinham lambê-las. Num determinado momento, o rico e o mendigo morreram. A alma do mendigo foi amparada pelos anjos e conduzida ao céu para estar junto de Abraão. Já o rico foi sepultado e sua alma foi para o Hades, onde estava em constante tormento. Então o rico chamou Abraão, pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta do dedo na água e lhe refrescasse a língua. No momento, Abraão lhe advertiu que isto não seria possível. Ele lhe fez lembrar do tipo de vida que teve enquanto estava vivo na terra. Além do mais, Abraão também lhe informou que havia uma grande distância, um grande abismo entre eles, de modo que o mendigo não podia ir até onde ele estava e vice-versa. O rico também suplicou a Abraão que mandasse o mendigo à casa de seu pai. Ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele lugar de tormento, a fim de que pudessem se arrepender e evitar ter o mesmo fim que ele estava experimentando. Todavia, Abraão lhe respondeu que eles tinham acesso a Moisés e aos profetas, ou seja, às Escrituras. Se eles não ouviam os mandamentos do Senhor, claramente expresso em sua palavra, também não iriam ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. Como já dito, existe uma discussão entre os estudiosos sobre essa parábola, se realmente é uma parábola. A principal discussão é pelo fato de Jesus ter nomeado o mendigo como Lázaro. Este é o único relato de Jesus registrado nos Evangelhos em que ele atribui nome para um dos personagens. Portanto, caso se trate de uma parábola, o rico e Lázaro é a única parábola onde o nome de um dos personagens fictícios foi revelado. Uma coisa nós precisamos entender aqui.
é que o relato do rico e de Lázaro transmite ensinamentos importantíssimos, independentemente de ser ou não uma parábola. Não é possível informar com certeza a exata ocasião no ministério de Jesus em que a parábola do rico e Lázaro foi contada. No entanto, podemos claramente perceber uma conexão entre essa parábola e os versículos que a precedem, incluindo a parábola do administrador infiel, registrada no mesmo capítulo. Indo ainda mais além, também podemos identificar um tipo de sequência dos ensinamentos abordados ainda no capítulo anterior, no 15. No capítulo 15, encontramos advertências do Senhor Jesus sobre a atitude incorreta no trato com as pessoas. Os perdidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus eram muito importantes para Deus, de modo que Ele mesmo busca ativamente tais pecadores e se alegra quando um destes se arrepende. Este é um ensino presente nas 3 parábolas do capítulo: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. Essas 3 antecedem a que nós estamos comentando agora. Já no capítulo 16, as advertências contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões, riquezas, bens e propriedades, Jesus é claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a mamon, ou dinheiro. Vamos comentar agora sobre os 2 personagens, né? O rico. Jesus fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem era muito rico. Ele se vestia de púrpura e linho fino. Essa tintura púrpura era bastante cara e era obtida de um molusco. Uma túnica de púrpura era um traje digno de realeza. Embaixo da túnica de púrpura ele usava um linho fino. Além das roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas e banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. O rico da parábola era o egoísmo em pessoa. Quando o rico morreu, Jesus mencionou seu sepultamento. Aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício a toda ostentação que ele esbanjou em vida. Ele viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, seu sepultamento se fez jus à sua importância. O comportamento. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece originalmente é o grego Hades. Esse termo possui diferentes significados que dependem do contexto. Nesse caso específico, a tradução correta é inferno, ou seja, o inferno em seu estado intermediário, uma vez que ninguém ainda foi para o inferno, tá? A referência é a um lugar de tormento onde a alma do ímpio é atormentada enquanto aguarda a ressurreição do corpo para, após o juízo final, ser lançada no lago de fogo, isto é, o inferno em seu estado final. Então, quem morreu salvo sabe que vai para o céu. Quem morreu perdido sabe que vai para o inferno. Eu sempre digo isso, tá? E essa parábola também é para os espíritas entenderem que a pessoa não vai morrer e voltar aqui depois de algum tempo para se purificar. O comportamento dele aqui
é bastante interessante. Completamente atormentado, ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse em sua língua. Depois ele também pediu para Abraão que mandasse Lázaro à casa de seu pai para fazer com que seus 5 irmãos se arrependessem. Você consegue perceber que mesmo após a morte, o rico continuou com seu comportamento egoísta? Você percebe que ele continuava tratando Lázaro como um servo, um garoto de recados? Outra coisa importante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta esperando por compaixão. Ele o julgava como uma pessoa que não merecesse compaixão. Lázaro é um nome latino que deriva do grego Lázaros, que por sua vez é literalmente uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido, ou seja, Deus ajuda. Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada é dito sobre seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo de maneira póstuma. Todavia, algo mais importante e glorioso do que isto é dito sobre sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Não é o céu, tá? Ninguém foi ao céu ainda. Note o contraste impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia os cães que lambiam suas feridas, agora estava no céu, reclinado à mesa celestial juntamente com Abraão. Algumas pessoas erroneamente entendem que a expressão seio de Abraão designa em algum lugar temporário onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Na verdade, esse conceito não existe nas Escrituras e essa expressão apenas faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo. Enquanto na terra ele era rejeitado, no céu ele estava junto de Abraão, reclinado sobre ele, assim como o apóstolo João também fazia com Jesus. Também devemos ressaltar que Abraão é conhecido na Bíblia e considerado como o grande patriarca do povo judeu, mas não apenas isto, ele também é considerado como o pai de todos os redimidos que creem em Jesus. As lições que podemos aprender aqui. O problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Muitos personagens bíblicos foram ricos, como por exemplo José de Arimateia, um homem que viveu nos dias de Jesus. A autojustificação não pode livrar ninguém. Como vimos, a parábola foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderiam se apoiar na própria justiça. Eles chamavam Abraão de pai, assim como o rico, e pensavam que por sua linhagem tinham um lugar garantido no paraíso. A palavra de Deus nos revela que somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que podemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Após a morte, nada mais pode ser feito, mesmo que o relato do rico e Lázaro for identificado como sendo uma parábola. Não podemos negar de forma alguma que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas
muito claramente. Este texto nos ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. Uma vez morto, perdido, eternamente perdido. A condição de bem-aventurança como a de Lázaro ou a de condenação como a do rico está fixada para sempre. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada aqui, agora. O sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente em consciência não encontra sustentação bíblica. Esse ensino se equivale de interpretações equivocadas de algumas passagens do Antigo Testamento. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus deixou muito claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Alguns aguardam o dia do juízo na bem-aventurança, enquanto outros aguardam em sofrimento. A salvação é uma obra inteiramente divina. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se converta do seu pecado. O rico pediu para Abraão enviar Lázaro, e depois de qualquer um dos mortos, para que fosse ter com seus irmãos, para que estes pudessem se converter. É claro que o rico, mais uma vez, completamente equivocado, pois o Evangelho de João nos fala de outro Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos, que não é esse, tá? O resultado dessa ressurreição não foi a conversão dos incrédulos, ao contrário, eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. Por fim, a ressurreição de Jesus nos mostra que, se Deus chamar soberanamente o pecador em sua graça, se Deus não chamar, soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. O homem morto em delitos e pecados jamais abandona sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, mesmo após a sua morte, não demonstrou arrependimento. Ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo, tentou se aproveitar de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final, ele ainda pensou que, até mesmo na eternidade, seus caprichos poderiam ser atendidos. Gostaram? Esta foi a explicação da parábola do rico e de Lázaro. Deus os abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.